Estamos numa série de mensagens que tem como tema Cristo em Nós, que é o tema do nosso ano, como iremos trabalhar sobre isso. E hoje quero falar sobre Cristo é vida em movimento. Naturalmente, o texto básico é Colossenses 1, 27, que diz: Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre algo muito real em nossas vidas. Nós somos cristãos, amém? Nós amamos Jesus, amém? Nós não abandonamos a fé em Jesus, amém? Mas vamos ser bem honestos aqui entre nós. Muitos de nós passam a vida inteira no mesmo nível. Não cresce, nada muda na sua vida, não sai do lugar, tem a vida espiritual a mesma. Às vezes de 1 ano, 2 anos, 5 anos, e nada mudou na sua vida. É como se algo estivesse travando de você por dentro. A fé continua, mas o fogo parece que está meio apagadinho. A rotina parece que ficou mais pesada na sua vida. Talvez a vida que você tem hoje exige mais de você. Tem que trabalhar mais, tem que correr mais, tem que se desgastar mais. Às vezes tem que só pensar em pagar contas e talvez conseguir algum tipo de conforto na vida. Então a gente vive em função disso. E aos poucos, sem quase perceber, a gente começa a esfriar espiritualmente. A gente começa a abafar um pouquinho nossa vida com o Senhor. E isso traz sobre a gente alguns problemas muito sérios que eu quero dividir com vocês hoje. E eu quero trabalhar com vocês nessa noite. A gente às vezes ora ao Senhor, mas isso não tem mudado nossas vidas. A gente às vezes lê a palavra do Senhor, mas isso não tem mudado a nossa forma de conduta, nossas atitudes. A gente não está se rebelando com o Senhor. A gente não está se revoltando com Deus, mas nada tem acontecido com a gente. Essa realidade também foi uma realidade da igreja de Colossos. Eu acho que é muito parecido com a nossa muitas vezes. E esses dias a minha filha mandou para mim um reel de uma pregação, uma parte de uma pregação, e eu fiquei meio que impactado com aquilo. Eu vi algumas vezes. O pregador fez uma pergunta ao ChatGPT. E a pergunta era o seguinte: se você fosse o diabo, o que você faria comigo? Mais ou menos isso. E a última frase que ele cita nessa mensagem é mais ou menos o seguinte: se você não crê que eu, o diabo, sou real, você nunca vai me resistir. Forte isso, né? Ou seja, se eu não creio que é real a ação do diabo, a ação do inferno, eu não vou me preparar de forma alguma para resisti-lo, porque eu acho que isso não importa. Então, diante disso, o que eu fiz? Tá bom. Eu fui no ChatGPT e fiz a pergunta. Eu sei que o ChatGPT ele vai, às vezes, trabalhar de forma pessoal, né? Então, é o seguinte, aí eu perguntei para ele: se você fosse o diabo, o que você falaria e faria comigo, Heber? Eu vou dizer o que ele falou para mim. Presta atenção. Eu não tentaria te fazer abandonar Jesus. Isso chama muita atenção. Eu não te jogaria logo num pecado escandaloso. Isso desperta um alerta muito grande. Eu faria algo mais eficaz. Eu te manteria muito ocupado, cansado, sempre correndo e sempre devendo tempo para Deus. Eu te deixaria crendo, mas sem profundidade. Orando até mais, mas sem ter convicção da presença de Deus com você. Eu te deixaria lendo a Bíblia, só para ter mais informações, sem querer transformação. Eu te deixaria até servindo mais na igreja, para cumprir seu trabalho, mas sem muita alegria.
eu não atacaria a sua fé, eu atacaria a sua constância. Eu não apagaria a sua fé de uma vez só. Eu apagaria o fogo que você tem por Deus aos poucos. Porque um cristão sem vida interior, sem sensibilidade espiritual, sem movimento, é inofensivo. Porque o maior risco não é cair de uma vez, é esfriar sem perceber. É isso que eu faria com você. E eu falei assim, eu já sei como é que eu vou combater você. Assustador, não é? Assustador. Aquilo que eu mais prezo e aquilo que eu mais valorizo, aquilo que eu mais defendo, ele vai ter a intenção de tentar acabar. Se o ChatGPT for o diabo, eu não duvido, mas sim, tirar isso da... Mas assim, a gente tem que olhar um pouquinho com detalhe. Qual é a grande intenção do diabo? Te paralisar naquilo que você busca ser mais eficiente com Deus. E aquilo que eu mais prezo na minha vida com o Senhor é a minha constância com Ele. É a minha vida espiritual com o Senhor diariamente. É minhas leituras, é minha vida de oração, minha vida de adoração, é minha sensibilidade espiritual. Então, no meu caso, o ChatGPT já leu todinho quem eu sou. E o diabo faz muito bem isso. E ele vai atacar naquilo para atrapalhar o quê? A minha constância com Deus. A minha constância com o Senhor. E eu creio que é esse tipo de ação, e esse tipo de enfoque, que talvez Paulo queira chamar a atenção do povo lá de Colossenses, que também quer chamar a minha e a sua atenção também. É um povo que não abandonou Jesus, é um povo que ama Jesus, mas é um povo que parou de fluir em Jesus. É um povo que deixou de acreditar que Jesus faz tudo. É um povo que acreditou que Jesus é suficiente. Acho que Jesus pode, não somente Jesus, mas outras coisas a mais podem cooperar para que eu tenha uma vida melhor com Deus. Eu posso adicionar isso, eu posso adicionar aquela filosofia, eu posso adicionar aquele conhecimento, eu posso adicionar aquele sentimento, eu posso adicionar isso. E Paulo está falando o seguinte, não é assim que funciona. Só existe um que é suficiente, que é Cristo Jesus. Por isso ele enfatiza, Cristo em vocês, a esperança da glória. Essa frase, queridos, não é uma frase de efeito apenas, que impacta a gente, mas essa frase não fala de Cristo perto, não fala de Cristo ajudando a gente, não fala de Cristo visitando a nossa vida, mas fala de Cristo habitando em nós. Isso é bem diferente. E no pensamento hebraico, a palavra habitar tem uma conotação que não é passiva, ela é ativa. Ou seja, onde Deus habita, Ele governa. Onde Deus habita, Ele age. Onde Deus habita, algo se move dentro da gente. Não sei se vocês lembram o que eu preguei semana passada. Lembram aqui ou não? Alguém lembra? Eu preguei semana passada e falei uma frase várias vezes, preciso repetir. Lembra qual foi ou não? Eu falei assim, Cristo em nós não é discurso espiritual, é o quê? É governo diário. Cristo em nós não é discurso espiritual, não é uma frase de efeito, mas é governo diário. E hoje eu quero dar uma outra frase para a gente. Para você guardar e lembrar disso constantemente. Cristo em nós não é um acúmulo espiritual, mas é vida em movimento. Cristo em nós não é um acúmulo espiritual, mas é vida em movimento. É vida em movimento. Jesus ensinou isso claramente. A fé cristã, querido, não foi feita para ficar parada em nós. Não é para a gente ser um grande consumista de coisas espirituais. E nem para ser apenas algo correto. E nem para ser acumulada ou bem organizada. É para ser vivida na prática. Então, antes de olharmos para nós mesmos, precisamos ouvir o que o próprio Jesus ensinou. E hoje eu quero
usar dois textos bíblicos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre dois momentos que Jesus falou, onde ele mostra que a fé não pode virar uma estrutura rígida em nossas vidas, e nenhum consumo espiritual apenas. Esses dois textos vão falar sobre verdades que têm que mover a gente a viver a realidade de que Cristo está em nós, vive em nós, e precisa nos levar a movimentos a fazer a vontade do Pai. O primeiro texto que eu quero dividir com vocês está lá em Mateus capítulo 9, versículos 14 até o 17. Sugiro até que vocês anotem a mensagem, que depois eu vou fazer 3 perguntas que o texto me diz, e eu quero dividir com vocês as respostas para a gente poder chegar à conclusão daquilo que Deus espera de nós. Primeiro texto, então, em Mateus 9, versículos 14 até o 17, que diz o seguinte: Então, os discípulos de João, aqui João Batista, vieram perguntar para Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? E Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se romperão, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Olha o que a pergunta fizeram para Jesus: porque os teus discípulos não jejuam como os outros? Vamos tentar perceber o que está por trás dessa pergunta que fizeram para Jesus. A pergunta não tem a ver com a falta de fé, não tem a ver com desobediência, tem a ver com pecado, mas tem a ver com comparação. Comparação. Eu estou querendo dizer o seguinte: é uma tradição que eles tinham, que está virando régua de espiritualidade. Eles não perguntaram para Jesus: por que os seus discípulos não obedecem mais? Não perguntaram por que os discípulos não vivem em santidade? Mas perguntaram sobre forma, não sobre vida. Jesus então responde algo muito simples: enquanto o noivo está presente, não faz sentido viver como se ele estivesse ausente. Porque o problema não era jejum, o problema não era jejuar, o problema era jejuar sem perceber que Deus estava presente. Então, enquanto Jesus fala de remendo novo e odre velho, ele está dizendo que não dá para viver algo novo com uma estrutura velha por dentro. Prática espiritual, queridos, sem transformação, vira só rotina, vira só costume, vira só religiosidade. Forma vira peso desnecessário, que a gente pode carregar. Uma das minhas grandes preocupações, primeiramente como discípulo de Jesus, como alguém que ama Jesus, como alguém que vive buscando ser constante com o Senhor, é não transformar a minha constância em algo que possa me atrapalhar a ter sensibilidade espiritual. O que eu menos quero na minha vida é que a constância que eu tenho com o Senhor seja a minha régua espiritual. Porque se for, eu não cresço mais. Eu vou me contentar com aquilo que eu já conquistei. Eu vou me contar com aquilo que eu já sei da parte de Deus. E um grande problema que nós temos como cristãos é viver achando que aquilo que a gente sabe já é suficiente, já é limitador. Quem percebeu no GP dessa semana, que falou sobre dependência, o nosso problema muitas vezes é achar que aquilo que a gente já sabe não precisa mais de esforço espiritual, não precisa mais de dedicação para Deus. Antes de você, se eu chamar, como seu povo, se eu chamar aqui qualquer um para vir pregar a palavra, eu vou chamar aqui, quem vai pregar aqui hoje vai ser o Gustavo. Ele vai tremer na base. Mas você fala para ele: Gustavo, você vai pregar sábado que vem. O que ele vai fazer? Vai me ligar e falar o seguinte: não vou sábado que vem, pastor. Não, o que ele vai fazer?
Ele vai jejuar essa semana. Ele vai orar mais essa semana. Vai chorar mais essa semana. Talvez vai até diminuir o tempo de trabalho dele para dedicar mais para Deus, porque vai ter que trazer uma palavra. Agora, se ele tiver habilidade em pregar, estou pronto, pastor. Pode me chamar que eu vou a hora que for. Porque sabe falar, sabe se portar, sabe ler a Bíblia, explicar. A gente, muitas vezes, é assim com Deus. Nossa vida espiritual, muitas vezes, está satisfeita com aquilo que a gente já tem. Já conheci, já aprendi e estou satisfeito com isso. E a minha maior preocupação é olhar que a minha vida espiritual tem uma régua. E eu determino até onde eu posso crescer. Mas eu tenho consciência como cristão e como pastor de vocês. A minha vida espiritual vai determinar muitas vezes a régua da própria igreja. Eu tenho consciência que se eu não tiver o que alimentar, a igreja não vai querer crescer mais do que ela poderia crescer. Então, para eu, como um servo do Senhor, como um pastor que ama as ovelhas, que quer conduzir vocês para o rebanho, ao pasto verdadeiro, eu preciso estar bem alimentado para oferecer a vocês algo que tem me sustentado, para sustentar vocês também. Isso tem que ser com vocês também. Tem que ser com vocês também. Jesus não está rejeitando aqui o jejum, não está rejeitando a disciplina espiritual, não está rejeitando a conduta de obedecer às leis, mas ele está rejeitando uma fé que faz coisas para Deus, mas não se deixa mudar por Deus. É isso que ele está dizendo. E o que é o odre velho e o vinho novo? O vinho. O odre velho não é gente rebelde, é gente fiel, é gente obediente à lei, é gente correta, é gente experiente, mas que parou de se ajustar ao que Deus está fazendo. Entrou no limite. E quando a fé vira apenas rotina, não tem mais dependência. Quando a fé vira apenas uma memória, não leva a movimento, a crescimento. Quando a fé vira apenas um costume, não gera transformação. E isso é o erro que a gente pode correr muitas vezes. Hoje a gente está com facilidade de ter tantas informações, tantos conhecimentos. Hoje, infelizmente, as pessoas não procuram ouvir mais Deus, procuram ouvir o que o ChatGPT fala. As pessoas não leem mais a Bíblia para ouvir Deus. As pessoas procuram ouvir o que o ChatGPT fala, sobre o que a Bíblia fala. O que está acontecendo? Os jovens hoje correm um grande risco de viver em função da inteligência artificial. A gente não podemos ficar assim, não. Porque isso vai levar a gente a ficar totalmente insensível às questões espirituais. Longe do propósito de Deus. Longe de entender o que Deus quer nos ensinar para viver no dia a dia. Vamos ficar insensíveis às questões espirituais e vamos ficar limitados ao que o ChatGPT fala. Ou qualquer outro artifício que você possa usar para poder entender das coisas que estão acontecendo hoje. Hoje o Google já é fichinha. As pessoas vivem em função do que diz o ChatGPT. Misericórdia. O vinho novo representa o Espírito Santo e não o ChatGPT. Representa a vida de Deus em movimento. E a presença viva de Deus agindo dentro de nós, transformando e expandindo a gente por dentro. O vinho rompe e o odre velho, não porque é ruim, mas porque ele é vivo, ele está em movimento dentro de nós. A gente tem que entender, queridos, que Jesus, quando vem habitar em nós, ele não fica estacionado aqui dentro, parado. Ele não habita em nós para ficar estacionado aqui dentro de nós, com uma estátua, para ver o que está acontecendo com você. Porque Cristo está vivo. Se Ele está vivo, Ele está em movimento. Então, quando Ele habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, Ele é vivo, Ele tem vida. E vida significa movimento. Ele habita em mim, Ele movimenta a gente por dentro, para que a gente também movimente aqui fora.
Quando não há movimento aqui fora, significa que eu estou colocando Deus numa caixinha. E dizendo o seguinte: aqui você não mexe, aqui você não pode mover, porque eu estou preocupado com a minha rotina, estou preocupado com o meu trabalho, estou preocupado com o meu ganha-pão, estou preocupado com minhas coisas para fazer, e aqui você não mexe comigo. Mas ter Jesus morando em nós significa mover e mudar a nossa vida. Isso significa movimento. O problema, queridos, não é vinho. O problema é um coração que parou de crescer e de se expandir. Porque Cristo em nós não é acúmulo espiritual. É o quê? É vida em movimento. Cristo em nós não é um acúmulo espiritual. É vida em movimento. O outro texto que eu quero dividir com vocês está lá em João 7, versículos 37 até o 39, que diz o seguinte: no último e mais importante dia da festa, festa dos tabernáculos, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estará se referindo ao Espírito. Estamos se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. O que Jesus está ensinando aqui, falando aqui? Vamos entender. Os judeus tinham uma prática, até hoje tem algumas práticas, ainda mantém algumas práticas de festas. E uma delas é a festa dos tabernáculos. O que é a festa dos tabernáculos? É a festa das semanas, ou seja, eles vão parar durante 7 dias do seu trabalho, vão viajar para Jerusalém, fora da cidade de Jerusalém, vão colocar tendas, barracas fora da cidade, do lado da cidade de Jerusalém, bem na porta principal que entra, vai em direção ao templo, põem as barracas lá fora e ficam lá durante 7 dias, fazendo o quê? Comendo, dançando, conversando, pronto. Mais nada mais. Isso. Mas o que eles fazem durante 7 dias? Por que eles ficam de barraca lá fora? Para lembrar de como foi o período de 40 anos no deserto. Então eles trazem à memória como o povo dele viveu no deserto, durante 40 anos, durante uma festa de 7 dias. E aí, então, no último dia dessa festa, o 7º dia, talvez o mais importante da celebração daquela semana, tem alguns rituais feitos por eles. E um deles é que vem um sacerdote todo aparelhado, todo com roupa, vestimenta correta, de um sacerdote, e vem carregando um vaso grande. E esse vaso grande tem uma água, tirado do tanque de Siloé, em Jerusalém. Então o sacerdote vai lá, pega, enche a garrafa, o vaso e traz essa água. Ele vai para onde? Vai em direção ao templo, no altar, onde todo mundo vai. Todo mundo sai das barracas, vai tudo para lá. Para simplesmente ver o sacerdote pegar aquele vaso e jogar a água no altar. O que quer dizer isso? Para eles significa um ritual de memória, para lembrar como Deus proveu para eles terem a água disponível durante o deserto de 40 anos. É trazer à memória como Deus deu provisão para eles, como Deus supriu a sede deles, como Deus os ajudou nesse tempo. Então Jesus, ousadamente, nesta hora que o sacerdote está jogando a água, levanta a voz no meio do povo. E Jesus fala alguma coisa assim: ei, não é mais no altar, não é mais no ritual, não é mais fora de vocês, agora é aqui em mim, é através de mim para vocês. Quem ouviu, possivelmente não entendeu nada. Porque Jesus disse: quem beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim, tudo comigo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Ele está alterando todo o quadro para chamar a atenção de todo mundo. Mas quando ele continua dizendo, olha, do seu interior fluirão rios de água viva, ele está revelando algo muito maior, muito mais do que uma provisão da parte de Deus, muito mais do que um milagre de Deus prover a água no meio do deserto. Existe uma fonte maior que Deus quer gerar dentro de você. E essa fonte não apenas vai matar sua sede, vai transformar as pessoas ao seu redor e vai virar você uma fonte de água viva. Jesus está dizendo o seguinte: beber é só o começo. Beber é só o começo, fluir é o grande propósito. Cristo em nós não é só um consolo para quem está cansado, não é só acúmulo de informações ou acúmulo espiritual. Cristo em nós é vida de Deus em movimento, fluindo de dentro para fora. Esse Jesus está falando naquele texto. Agora, diante dessas duas palavras, desses dois textos, quero fazer 3 perguntas com vocês aqui agora. Primeira pergunta: em que área da sua vida espiritual você parou de crescer? Em que área da sua vida espiritual você parou de crescer? Essa pergunta é muito importante porque ninguém para de crescer de uma vez só, em um momento. A gente vai parando de crescer aos poucos. Você continua crendo, mas ora sem muito fervor. Você continua lendo a Bíblia, mas sem querer colocar em prática. Você continua vindo aos cultos, mas sem querer aplicar um ensino que foi dado aqui na palavra de Deus. E olha o que Paulo falou em Colossenses 1,17. A Bíblia diz o seguinte: Ele, Jesus Cristo, é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ou seja, Cristo não sustenta apenas o início da fé, ele sustenta o processo de crescimento. Ele oferece graça para te ajudar a crescer o tempo inteiro, a vida inteira. É Cristo em nós que faz isso. E Paulo depois diz o seguinte, Colossenses 2,6: assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Paulo está dizendo o seguinte, que o maior perigo não é cair, é parar de crescer, é parar de caminhar, é parar de avançar. Esse é o maior perigo. Eu quero ser sincero com vocês aqui, queridos, uma coisa. É triste ver pessoas que caminham com a gente, crescem até um limite, depois se estacionam. É triste ver isso. É triste ver quando as pessoas dizem, pastor, eu senti que meu tempo aqui acabou, eu vou mudar de igreja, porque eu estou creio que vou ter como crescer mais em outro lugar. Está tudo certo. Você entendeu isso? Vai na bênção. Mas é triste ver que a pessoa entendeu que vai crescer fora, mas não mudou nada, a pessoa até piorou. Paulo está dizendo, Cristo em nós é movimento aqui dentro. Se não está crescendo, tem algo errado em você. Quando você para de crescer, a fé pesa, a oração cansa, você não quer orar mais, a palavra perde o sabor. Vida parada, ela começa a adoecer a gente. Começa a adoecer a gente. Em que área da sua vida você parou de crescer? Eu poderia enumerar várias coisas, mas não, acho que você pode avaliar em você. O que fez você parar de crescer? Talvez problemas emocionais, talvez problemas de frustração com pessoas, talvez problemas de frustração com o próprio Deus porque não atendeu aos seus pedidos, talvez uma dificuldade com o irmão da igreja, talvez uma luta com o irmão do seu GP, enfim. O que tem gerado em você a estagnação, onde você não tem crescido? A segunda pergunta: o que Deus fez em você, mas que parou só em você? Jesus disse que o vinho, ele se perde. Não porque Deus falhou, não porque Deus não foi eficiente, não porque o Espírito Santo não agiu de forma poderosa, mas porque ele foi retido, foi preso.
A Bíblia mostra um princípio muito claro. Olha o que Jesus diz: aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Ou seja, quando Deus age em nós, Ele espera de nós respostas. Ele espera de nós atitudes, não só gratidão. Exemplos práticos, por exemplo, se Deus te perdoou, libera perdão para quem feriu você. Se Deus te restaurou, vai servir alguém. Se Deus te ensinou algo, vai compartilhar com alguém. Se Deus ministrou algo sobre a sua vida, não segure para você, divida com as pessoas. Faça isso. Eu tenho alguns traus que eu tenho feito. Hoje mesmo foi um que foi muito forte para mim. E eu cheguei, já dividi com a família, já dividi com as pessoas que eu conheço. Eu falei assim, olha, eu quero dividir com vocês aquilo que Deus falou comigo hoje. Depois recebi um recadinho assim, foi Deus que mandou você mandar para mim esse recado, porque eu precisava ouvir isso aqui hoje. A gente não pode reter aquilo que Deus fala com a gente. A gente tem que ter coragem de dividir. Não divida apenas com quem você está dividindo no momento do seu GP, no seu grupo, mas compartilha com as pessoas. Revelação sem resposta e sem reação gera estagnação. Paulo diz claramente, Cristo em vocês, a esperança da glória. A glória de Deus não foi colocada em você para ficar presa, estagnada. Ela precisa sair, precisa ser ecoada. Aí então vem a terceira e última pergunta. O que você permitiu entrar na sua vida que hoje está travando o seu caminhar com Deus, ou o seu crescimento? O que você permitiu entrar em você? Jesus disse algo muito forte, que a gente esquece muitas vezes. Está lá em Mateus 6, 21. Onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde é que o seu coração se apega? O fluxo espiritual trava aí. Pode ser um cansaço espiritual, pode ser um medo de se envolver de novo com as pessoas, pode ser até um amor excessivo ao conforto, talvez ao trabalho, ao dinheiro, ao controle. Mas Jesus foi muito claro quando disse, ninguém pode servir a dois senhores, em Mateus 6, 24. Cristo não habita em nós para dividir espaço. Ele habita para governar. Ele habita para dirigir. Ele habita em nós para mandar na gente. Se você não gosta que ninguém mande em você, você não entendeu ainda quem você é diante de Jesus. Você não manda em Jesus. Você não ordena Jesus. Você não decreta o que Jesus tem que fazer. É Ele que fala com a gente. É Ele que manda na gente. A oração não é somente um momento onde você fala com o Senhor. A oração é uma resposta que você tem àquele que Deus falou com você já. Paulo disse o seguinte lá em Colossenses 3:5, só a primeira parte. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Onde não há rendição, gente, não há crescimento, não há fluxo, não há expansão, não há abertura para o novo. Cristo em nós, Ele não é o acúmulo espiritual, o que Ele é? Vou voltar. Cristo em nós não é acúmulo espiritual, Ele é o quê? Talvez o problema não seja falta de sede na gente. Talvez seja o medo de mudar. Talvez seja o medo de ter que mudar de postura. Talvez seja o medo de ter que rever alguns valores seus. Talvez seja o medo de ter que abrir mão de coisas que você gosta. Talvez você esteja até pedindo força para Deus. Pedindo até mais experiência com o Senhor. Está até querendo mais fogo do Espírito. Mas Deus está pedindo mais entrega. Mais rendição. O nosso problema, muitas vezes, é falta de sensibilidade espiritual.
Nosso problema é porque a gente não quer mudar. A gente não quer se sujeitar ao que Deus quer para nós. A gente não quer se sujeitar àquele que está reinando dentro de nós. Jesus promete que do seu interior fluirão rios. Rios é água corrente. É movimento. Se for algo parada, é um lago. É uma poça. Jesus está falando do Espírito Santo fluindo em nós e através de nós. Quero chamar aqui o louvor, por favor, na frente. Eu não sei se vocês ainda entenderam, não entenderam ainda, o tema que Deus deu para nós como igreja. Cristo em nós. Isso não é uma frase de efeito. Não é uma frase somente importante. Não é somente uma frase bíblica. Cristo em nós é uma realidade que tem que ser real em nossas vidas. É algo que tem que não apenas nos dar uma compreensão do que Deus fez por nós, mas é algo que tem que mover a gente a agir conforme Ele quer agir através de nós. Cristo em nós não é somente para a gente acumular conhecimento, informações sobre Jesus, vir à igreja, ouvir palavras, ou receber isso e não mudar de vida. Não é somente para a gente poder ouvir e receber aquela unção que Deus deu. Mas tem algo que tem a ver com mudança de comportamento. E o comportamento significa ter que abrir mão do seu orgulho e dizer, eu quero fazer a vontade de Deus. Porque não é somente dizer, tá bom, eu não vou fazer o que eu quero mais, vou fazer o que Deus quer. Mas não é somente isso. Eu tenho que fazer o que Deus quer. Se Deus mandou amar mais, tem que amar mais. Andar a segunda milha, andar a segunda milha. Abraçar alguém, tem que abraçar alguém mais. Eu tenho que fazer a minha parte. Ajudar mais, tem que ajudar mais. Como reflexo do que Cristo está fazendo dentro de mim. Quando eu tenho essa compreensão, eu estou entendendo quem é que habita aqui em mim. Paulo disse essas palavras para uma igreja que estava sendo perseguida, estava sendo morta pelo Império Romano. Falou de uma igreja que estava sofrendo, porque havia divisão na própria igreja, porque a igreja estava dividida nos seus conceitos. Hoje não é muito diferente. Hoje eu sei que os irmãos ouvem, não somente o pastor que vos fala aqui agora. Vocês ouvem muitos outros pastores. Você segue muitos outros pastores. É a realidade de hoje. O mundo é assim. E muitos crentes fazem a mesma coisa. E quando fazem isso, o que acontece? Perde direção. Perde direção. O bom pastor é aquele que traz o alimento para a sua ovelha. Mostra o que tem que ser comido. Mostra a direção para a sua ovelha. Mas hoje, as ovelhas querem comer em tudo que é pasto. E fazem isso mesmo. E eu tenho que entender que essa é uma realidade hoje em dia. Então, para nós pastorearmos membros assim, ovelhas assim, exige mais da gente. Mas eu vou dizer a vocês com muita clareza, eu tenho muita convicção do meu chamado em Deus. Eu não vou imitar nenhum outro pastor para poder agradar vocês. Eu não vou fazer que nenhum outro pastor faz para poder chamar a sua atenção, como chama atenção lá fora. Não vou fazer isso. Eu sou o Herbert Juncker. Fui chamado por Deus quando tinha 13 anos de idade. O meu chamado foi quando o Senhor me arrebatou. Falou profundamente comigo. Eu vivo de uma comunhão com o Senhor. Eu vivo com o Senhor, com uma comunhão com o Senhor diária. É na palavra, na oração. Eu não abro mão disso por nada. O meu alimento vem dos céus para dividir com vocês aqui. Não sou perfeito, não sou. Sou falho, erro muito. Muito. Sou pecador. Mas uma coisa eu sei, que quando Deus diz que Ele habita em mim,
Isso tem que mudar a minha forma de ver a vida. Isso tem que governar. Ele tem que governar minhas atitudes. Governar as minhas falas. Ele tem que mudar a minha forma de andar, de caminhar, de fazer as coisas. Tem que fazer isso. Então, quando eu estou diante de uma realidade, eu tenho vontade de fazer uma coisa em favor de alguém, eu vou e faço. Aí eu vou esperar a confirmação? Não preciso disso. Porque quem está aqui está me impulsionando a fazer isso. Se é para o bem de alguém, eu vou e faço. Se é para ajudar alguém, eu vou e faço. Porque isso tem a ver com quem manda aqui. Quem manda aqui? Então, em nome do Senhor Jesus, vamos ficar em pé, queridos, por favor. Cristo em nós não é acúmulo espiritual. É o quê? Vida em movimento. Não é vida parada, estagnada. É crescimento. É crescimento. É dividir com as pessoas aquilo que Deus tem falado conosco. É ter a alegria de poder dizer aos irmãos, olha, Deus falou comigo essa palavra hoje. É dizer aos irmãos, olha, Deus falou comigo através dessa leitura. Olha, Deus falou comigo através de olhar a paisagem. Deus falou comigo através de um irmão que falou comigo. É vida fluindo. É vida em movimento. Se você quiser ouvir o diabo, fica à vontade. Ele sabe muito bem como paralisar você, estagnar você. Talvez muitos de vocês estão parados espiritualmente, sem o fervor, sem chama espiritual, porque deixou a rotina da vida te apagar. Deixou as preocupações desse mundo te influenciar. Mas hoje Deus faz um convite a você. Volta o seu coração para mim. Volta o seu coração para mim. Você só tem a ganhar com isso. Eu tenho vida para te dar. Eu tenho paz para encher o seu coração. Senhor, obrigado por este momento. Obrigado por tua palavra. Obrigado por teu cuidado. Obrigado porque o Senhor nos exorta muitas vezes, mas o Senhor faz isso com tanto amor. Porque o Senhor quer que a gente viva da melhor coisa, da melhor maneira possível. E é contigo, Deus. É com a consciência de que o Senhor habita em nós. E porque o Senhor habita em nós, o Senhor tem total liberdade para governar a nossa vida. E se a gente espernear, se o nosso orgulho quiser mandar, nos ensina a fazer morrer essa coisa. Não queremos, Pai, que o diabo venha e apague a chama do nosso coração. Não queremos, Pai, que o mundo que está ao nosso redor, as preocupações, as lutas, as preocupações com o dinheiro, com o trabalho, com a vida, possam sufocar a Tua palavra em nossas vidas. Por isso, Senhor, nos ajuda a manter a chama acesa dentro de nós. Nos ajuda, Senhor, a manter a chama viva. Que a gente continue sendo apaixonado por Ti, apaixonado por Tua palavra, que a gente não abra mão do chamado que o Senhor nos deu, que isso seja o fundamento em nossas vidas. Meu Deus, que Cristo possa nos orientar em tudo, Senhor, em tudo, por favor, Pai, em tudo aquilo que possa tentar nos atrapalhar, que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos, para que a gente não possa perder
o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai. E eu creio, Senhor, que o Senhor habita no nosso meio, que o Senhor habita em nós. Transforma a nossa vida. Transforma, Senhor. Nos ajuda a viver como crentes melhores, mais fiéis ao Senhor, mais apaixonados por Ti, mais dependentes do Senhor. Em nome do Senhor Jesus.